Afinal de contas, vale a pena comprar a CB500X 2020? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal Motomania, eu sou o Lamonier. E galera, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui a minha opinião sincera sobre a CB500X 2020. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês os pontos positivos e negativos dessa motocicleta. Vou falar também aí um pouco sobre a minha impressão geral até agora e a minha experiência com a CB500X 2020, beleza? Bom, eu quero começar falando sobre os pontos negativos dessa moto. E como primeiro ponto, eu vou falar sobre o preço dessa motocicleta. É algo que tem desanimado muita gente de comprar essa moto. Infelizmente, essa motocicleta não tem um concorrente direto, existem algumas outras opções, mas não um concorrente direto. Talvez essa seja a razão para a Honda cobrar o preço que ela cobra hoje. E o que já era caro, ficou ainda mais caro. Essa moto, na época da pré-venda, ela custava R$ 30.400, preço base Belo Horizonte, região metropolitana. Hoje, essa motocicleta está custando R$ 32.300, ou seja, o que era muito caro ficou mais caro ainda. Eu sinceramente acho que nessa faixa de preço, R$ 32.300, cabe uma análise minuciosa aí de cada um interessado nessa moto e ver o que se adequa melhor ao perfil de cada um. Existem motos aí de cilindrada até maior do que essa, que nessa faixa de preço você pode comprar uma moto bem interessante aí, semi-nova, beleza, pessoal? Então assim, é uma moto muito boa, mas esse preço realmente desanima bastante. Próximo tópico aqui negativo, próximo ponto negativo é o custo de suspensão dessa moto. Eu quero deixar aqui bem claro que é sabido aí por muita gente que essa moto é uma moto crossover, não é uma moto big trail, não é uma moto que tem que ter um custo de suspensão muito longo, a gente sabe disso, mas a própria Honda, ela nas campanhas de marketing, até no site dela, ela considera essa moto como sendo uma moto para aventura. E já que ela vende essa moto como uma moto para aventura, né, com uma certa capacidade para ser uma moto aventureira, eu acho que ela poderia ter aumentado o custo de suspensão dianteiro e traseiro. Importante ressaltar aqui, galera, que essa moto, comparado à CB500X 2019, ela teve uma pequena melhoria, né? Aumentou um pouco o custo de suspensão dianteiro e traseiro, mas ainda assim eu acho que a Honda poderia ter melhorado e aumentado um pouco mais. Um outro ponto também relacionado a custo, filtro de óleo dessa moto. Eu já sabia dessa informação antes de comprar essa moto, eu já havia feito as pesquisas previamente, mas eu acho que é um ponto negativo. A gente tem motos de cilindrada maior do que essa no mercado, que o filtro não é tão caro, tá? Então eu acho que isso é um ponto negativo sim. Talvez a Honda poderia localizar no Brasil fornecedores para desenvolver esse filtro, não sei. O fato é que esse filtro ele é importado, né, da Tailândia. Esse projeto da CB500X é um projeto tailandês, então talvez essa seja a razão para esse filtro custar muito caro. Mas novamente, a Honda poderia talvez aí adotar uma outra estratégia, tentar reduzir o custo desse filtro, porque é realmente muito caro, tá? Outro ponto, pessoal, protetor de cárter. Aí eu volto na questão da Honda considerar essa moto uma roda com uma certa capacidade para aventura. E a Honda vende ela como uma moto aventureira. No site da Honda essa moto está na categoria Trail de forma errônea, tá? Ela não é uma moto Trail, é uma moto crossover. Então assim, por ter esse apelo, a própria Honda trazer esse apelo, uma moto que tem aí uma certa destreza para aventura, eu acho que ela poderia sim ter considerado um protetor de cárter de fábrica. Quem pegar essa moto, passar aí num terreno mais acidentado, ou talvez aí até um percurso com cascalho, com pedra, tem que ter muito cuidado, porque se não tiver o protetor de cárter, pode voar alguma coisa aqui, alguma pedra e danificar. Então assim, a Honda poderia ter trazido isso de fábrica, acho que poderia vir de fábrica, infelizmente não vem. Um outro ponto que também eu acho que a Honda poderia considerar nessa moto, pelo preço absurdo que a gente paga, é o cavalete central. Infelizmente essa moto não vem com cavalete central. Isso ajuda muito, né? Quem vai viajar, quem precisa ali lubrificar a corrente depois que pega uma estrada de terra e tal, né? Dar uma limpada, lubrificada. Mais uma vez, é uma moto que, muito embora não seja uma big trail, não seja uma moto 100% apta, né, para off-road, para aventura, ela tem uma certa destreza, a Honda tem esse apelo, então poderia vir com esses kits aí, né, de protetor de cárter e do cavalete central de fábrica. A moto é muito cara, então poderia sim vir com esses itens de fábrica, beleza? Um outro ponto aqui, pessoal, que eu não vou considerar um ponto negativo, mas é uma observação.
com relação ao líquido de arrefecimento. Tem muita gente aí em pânico, pessoas aí, potenciais compradores dessa motocicleta têm levantado preocupações na internet. Teve gente comentando aqui no meu canal também, levantando essa preocupação. Então assim, eu vou deixar uma observação pelo seguinte. Eu já tive outra moto com arrefecimento líquido e eu nunca tive esse problema do líquido baixar. Essa moto, a CB500X 2020, até agora foi assim, unânime, todas as opiniões de proprietário que eu vi até agora falando desse problema. Então parece que aconteceu com todo mundo a questão do líquido baixar de forma repentina. Então o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu fiz um vídeo falando sobre o líquido de arrefecimento baixar. Se você não viu, quiser entender com detalhes, clica aqui no card para você entender direitinho, mas eu vou resumir para vocês. Essa moto, com o tempo, pelo menos na minha experiência até agora, com o tempo o líquido de arrefecimento ele para de baixar. Até os 600 km o líquido de arrefecimento caiu abaixo do nível mínimo. Então eu fiquei muito preocupado, procurei a concessionária completou para mim e desde então esse líquido não baixou mais. E eu quero deixar bem claro para vocês, pessoal, que o líquido de arrefecimento baixar com o tempo é normal, desde que ele não baixe de forma abrupta, baixar de repente, que é o que estava acontecendo com essa moto. E o que é mais estranho é que eu nem tinha rodado com a moto direito. Chegou a 600 km, o líquido já estava muito baixo, então fiquei muito preocupado, mas na minha experiência, eu realmente tive essa experiência, mas resolvi meu problema quando chegou nos 600 km, não baixou mais, beleza? Então eu considero uma observação porque teve muita gente tendo esse problema, teve que pagar pelo líquido de arrefecimento, que eu acho um absurdo, eu acho que quem teve esse problema tem que reclamar com a Honda, com a concessionária, e na minha opinião, a Honda deveria completar para todo mundo esse líquido sem custo adicional. Eu não paguei nada pelo líquido, eu reclamei, eles completaram para mim sem problema, sem custo adicional, beleza? Bom, pessoal, encerrando aqui os pontos negativos e as observações, essa observação do líquido de arrefecimento, eu vou começar a entrar aqui então nos pontos positivos dessa moto, tá? Felizmente, pessoal, na minha opinião, essa moto ela tem mais pontos positivos do que negativos, então eu queria começar falando sobre um ponto que eu achei bem positivo na CB500X 2020 e foi algo foi um ponto que me levou a comprar essa moto. Eu fiz um vídeo falando sobre os motivos que me levaram a comprar a CB500X 2020, isso foi um ponto que eu levei em consideração, a roda dianteira 19 polegadas. Pessoal, essa roda dianteira 19 polegadas foi uma adição muito bem-vinda comparada à CB500X 2019. Para quem quer pegar essa moto para viajar, para pegar estradas de terra, eu acho que esse item é um item muito bem-vindo, vai ajudar muito. Eu já andei com essa moto em estradas de terra e eu posso falar para vocês que realmente ajuda muito essa roda 19 na dianteira. Então, ponto muito positivo para a Honda de ter colocado essa roda 19 na dianteira, muito embora ainda seja roda de liga leve, né? A moto é crossover, não é uma Big Trail, mas o fato de ter roda 19 na dianteira melhorou bastante e na minha experiência, eu andando com essa moto, eu vi essa diferença, gostei muito. Outro ponto legal aqui, muito positivo, é a embreagem deslizante. A embreagem deslizante é algo que tem motos até de cilindradas maiores que a CB500X que não tem, então ponto muito positivo para a Honda de ter trazido esse recurso para a CB500X 2020. Eu não sei se muitas pessoas têm esse tipo de problema, eu às vezes tinha com a Teneré de fazer reduções de marcha bruscas, né? Às vezes a moto dava uma arrancada, dava um saculejo, às vezes travava um pouco a roda traseira, isso não acontece com a CB500X 2020, então uma adição muito legal aqui, a embreagem deslizante. Para vocês terem ideia, eu estava pesquisando e parece que a Teneré 700, que é uma moto mais cara que a CB500X, né? Foi lançado no mercado internacional, Europa e Estados Unidos, a Teneré 700 ela não tem a embreagem deslizante, então assim, uma moto bem mais cara, né? Não tem esse recurso, então achei muito legal a embreagem deslizante. Um outro ponto, pessoal, bacana, muito legal, melhora muito a visibilidade no trânsito, é a questão da moto ser full LED. Essa motocicleta é full LED, lanterna, farol, setas, né, os piscas, tudo full LED, além de ser muito bonito, eu acho que melhora muito a visibilidade, né, no trânsito, né, as pessoas conseguem te ver melhor, então, principalmente de dia, né, então achei bem legal ser full LED. Um ponto que eu acho deveria ser obrigatório nas motocicletas aqui no Brasil é o Hazard Light, né, que é o pisca-alerta. Pessoal, isso aqui me ajuda muito.
é um ponto, é um item que eu, mais uma vez eu vou repetir aqui, eu acho que deveria ser obrigatório por lei em todas as motocicletas. Tem situações que a gente precisa acionar o pisca-alerta. Eu vou dar um exemplo prático que já aconteceu comigo, eventualmente acontece, que é com relação a andar no corredor. Às vezes na rodovia, quando eu estou andando no corredor, tem situações que o fluxo no corredor diminui, né? Os motociclistas na minha frente param ali, começam a reduzir ou parar a motocicleta porque aconteceu alguma coisa na frente. E eu normalmente mantenho uma distância de segurança do motociclista à minha frente, mas muitas vezes quem está atrás de mim não tem esse cuidado de manter distância de segurança. Então o que acontece? Já teve situações onde eu reduzi a velocidade ali da moto e veio alguém atrás de mim numa velocidade mais alta e acabou esbarrando o pneu da moto dele no pneu traseiro da minha moto. Isso é bem desagradável. Então, se acontecer uma situação do fluxo diminuir na minha frente ali no corredor, eu piscando o alerta com certeza vai ajudar, né? Vai chamar a atenção de quem está vindo atrás de mim. Então, muito legal, muito legal. Um outro ponto ainda que tem relação também com o pisca-alerta é o sistema de frenagem de emergência dessa motocicleta. Eu achei muito positivo. Se você estiver numa situação com essa moto, você está pilotando ela, e se você precisar frear bruscamente, dependendo da velocidade que você tiver, ela ativa o pisca-alerta automaticamente. Então isso também é muito positivo, porque dependendo da situação que você tiver, se você precisar frear, assustar com alguma coisa, até você lembrar de ativar ali o pisca-alerta, né, a gente às vezes até esquece ali no calor da emoção, acontecendo alguma coisa. Então a Honda pensou nisso e colocou esse sistema do pisca-alerta ser acionado automaticamente nessa situação, beleza, pessoal? Outro ponto aqui, pessoal, com relação ao HISS, que é o Honda Ignition Security System. É um sistema fabuloso isso aqui. Dificilmente alguém vai roubar essa motocicleta, se você estacionar ela em algum lugar, dificilmente alguém vai roubar essa moto, enfiar alguma chave, alguma coisa lá e sair andando com ela. Esse sistema da Honda é um sistema muito bem feito, porque aqui dentro da ignição tem um sistema de codificação, né, na chave, que toda vez que você coloca a chave com esse código, né, ele tem um sensorzinho dentro da chave e a ignição lê esse código dentro desse sensor na chave. E lendo esse código, ele consegue codificar aqui, entender que é a chave da ignição correta e só então ele vai dar a partida. Então achei isso muito legal, é um ponto bem positivo. Mais uma vez aqui, é um recurso também que está disponível na CB500X 2020 e muitas motocicletas mais caras não têm esse recurso. Então, ponto muito positivo. Um outro ponto que eu particularmente gostei, nem todo mundo gostou, isso vai depender muito da altura de cada um, é com relação à bolha da CB500X 2020. Eu gostei muito dessa bolha, eu não cheguei a fazer o uso extremo, viagem de longa distância até o momento, mas o que eu usei até então eu gostei muito, não tem turbulência no meu capacete, é uma bolha que para mim, para minha altura, para a forma como eu piloto, está atendendo muito bem. Beleza? E além disso, essa bolha tem um recurso que você pode ajustar. Não é algo muito prático, você precisa ali tirar os parafusos aqui dos suportes laterais, mas você tem essa opção. O fato de ter a opção de ajustar a bolha, né, mais alta ou mais baixa, isso é algo também muito positivo, dependendo aí do piloto. Um ponto muito legal nessa moto, e eu sempre falo isso, né? Tem muita gente, os motociclistas aí de estatura mais baixa, que tem vontade de ter uma Big Trail, uma moto mais alta. Eu já vi muita gente desistir pela questão de altura, né, das motos Big Trail. Então aqui pode ser o refúgio de muita gente, né, de muito motociclista de estatura mais baixa. Eu tenho 1,73 m, eu venho de uma Tenere 250, a Tenere era mais alta que essa moto e eu ficava bem mais na ponta do pé do que eu fico nessa. O meu pé não fica plano 100% no chão, vou mostrar para vocês aqui como fica o meu pé nessa motocicleta. Eu fico assim e para mim está ok, eu consigo manobrar a moto sem problema, tá? Não tem nenhum problema, posso manobrar sem dificuldade e para o meu tamanho acho que atende ergonomicamente, está ok para mim. Então quem tiver aí abaixo, eu acredito que até 1,70 m o motociclista consegue pilotar essa moto com segurança, colocar o pé no chão tranquilo, sem maiores problemas.
mas quem tem abaixo de 1,70 m pode ter alguma dificuldade, pode ficar com o pé um pouco mais na ponta aí, isso pode ser perigoso, né? Principalmente quando a gente para em terrenos desnivelados, né? Você precisa colocar o pé no chão ali e vai buscar o chão, tá desnivelado e aí o motociclista vai para o chão. Um ponto muito legal, pessoal, isso aqui foi além do que eu esperava nessa moto, que é com relação ao consumo dessa moto. Essa moto é uma moto 500 cilindradas, na verdade 471, né, cilindradas para ser mais exato, mas é uma moto muito econômica. Eu andando com essa moto na rodovia a 80 km por hora, essa motocicleta está me entregando 31 km por litro. Eu tenho 1,73 m, 70 kg, isso aí vai variar também o peso de cada um, né? Mas para mim, no meu perfil aqui, ela está entregando 31 km por litro. Ela está consumindo praticamente aí igual a minha Tenere 250. Eu acredito que essa moto, eu vou fazer uma viagem mais longa com ela e eu pretendo esticar ela um pouco mais, chegar a 120, 130 por hora. Eu acredito que a partir dessa velocidade, entre 120 e 130, eu acredito que essa moto vai ficar mais econômica do que a Tenere. A Tenere, a partir de 120, ela já começa a beber bastante, então acho que essa moto vai ser ainda mais econômica do que a Tenere. Então, um ponto muito positivo para essa moto é essa questão do consumo. Isso é sensacional, galera. Um ponto que eu vejo poucas pessoas falar sobre essa moto é com relação ao retrovisor. O retrovisor dessa moto, ele não tem nada assim de espetacular do ponto de vista de design, mas eu acho ele muito útil. São retrovisores assim com uma visibilidade sensacional, é maior do que o retrovisor da Tenere, ele é bem amplo, então eu acho que isso aqui no trânsito ajuda bastante, né? A visibilidade é sensacional, então gostei muito. Eu acho que nem precisa de ser um retrovisor com design muito bonito, e eu não achei feio, sendo bem sincero. Eu achei que é um retrovisor comum e que tem aí uma função, cumpre a sua função, né, muito bem, bem amplo, então gostei bastante do retrovisor da CB500X 2020. Pessoal, eu vou falar sobre maneabilidade. Maneabilidade da CB500X 2020 é sensacional. Essa moto, ela é uma moto muito fácil de pilotar, uma moto muito gostosa de pilotar. Essa moto aqui nas curvas é muito divertida. Eu não consigo deixar de compará-la com a Tenere 250, porque era a minha última moto, né? A Tenere, ela tinha aí as suas características de trail, né, que são muito positivas, mas na curva ela não me dava a mesma segurança que a CB500X 2020 me dá, além de ser muito divertida. Com a CB eu faço as curvas com uma tranquilidade muito grande, eu não sinto nenhuma preocupação, às vezes eu ficava um pouco apreensivo com a Tenere, mas com a CB500X 2020 eu fico muito tranquilo e é muito gostosa de pilotar. Então é uma moto com uma maneabilidade excelente. Se você precisar desviar de algum obstáculo, você faz isso com uma facilidade absurda. Essa moto é muito fácil de pilotar, galera. E para manobrar ela também é muito tranquila, é excelente. E pessoal, um outro ponto que não diz respeito exatamente aqui sobre a moto, sobre a mecânica da moto e tal, mas está relacionado à CB500X 2020, também foi um ponto que eu levei em consideração, foi um fator de decisão também para eu comprar essa moto, que foi o Honda Assistance. A Honda oferece aí uma assistência para essa moto durante o período de garantia, né, que são 3 anos, e para quem está pensando em comprar essa moto para viajar, principalmente viajar fora do Brasil, pode ser muito interessante, porque a Honda, esse Honda Assistance, ele cobre alguns países da Mercosul, não são todos os países, mas alguns países, né? Argentina, Uruguai, Bolívia. Eu vou confirmar direitinho, vou deixar aqui embaixo aqui para vocês quais são os países, mas isso pode ser um ponto muito positivo para quem quer viajar para fora do Brasil. Chile, eu tenho quase certeza que é coberto no Honda Assistance, e Chile é um país que eu quero conhecer, e eu pretendo fazer isso a bordo da CB500X 2020. Então, eu achei muito legal o fato da Honda disponibilizar esse Honda Assistance, tá? É uma assistência legal, se você tiver algum problema na estrada, precisar de um guincho, levar a moto até a concessionária mais próxima da Honda, né? Você pode utilizar esse serviço, né? Então é muito legal, gostei muito. E, finalmente, pessoal, eu gostaria de falar aqui sobre os pontos que são positivos e, ao mesmo tempo, negativo da CB500X 2020. Vou explicar para vocês entenderem. Eu considero como ponto positivo e, ao mesmo tempo, negativo, o primeiro deles,
o design dessa moto. Essa moto, acho que não precisa nem falar, né? Dispensa comentários no que diz respeito ao design. É uma moto linda, muito bonita, eu gostei demais do design dessa moto. Em certo momento, antes de decidir pela compra, eu estava até um pouco em dúvida, mas quando eu fui no Salão Duas Rodas em 2019 e vi essa moto pessoalmente, eu gostei muito, achei ela muito mais bonita pessoalmente do que vendo fotos na internet, né, e vídeos. Então o design dessa moto é fantástico, sensacional. Isso é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo eu acho que é um ponto negativo, dependendo de onde você morar, pela questão de chamar muita atenção. Então essa moto chama muita atenção, galera. Vocês têm que observar aí na região de vocês como é que está o índice de roubo, de assalto e tal, porque essa moto chama muita atenção. Então considerei isso um ponto positivo e negativo, né, em virtude positivo porque realmente dispensa essa apresentação, e negativo pela questão de chamar atenção, dependendo da região onde você morar, isso pode ser um problema. O painel dessa moto, eu considero ponto positivo e negativo. Esse painel aqui blackout é uma tendência da Honda, né? Muitas motos já estão vindo com esse painel blackout. O ponto positivo é que é um painel completo, é um painel com informações, com bastante informação sobre a moto. A gente tem indicador de marcha, a gente tem ali a temperatura, o indicador da temperatura do motor, embora não tenha da temperatura ambiente. Tem ali o consumo instantâneo, a média de consumo, achei muito legal isso. Mas o ponto negativo desse painel é a questão da visibilidade em alguns momentos. Na maior parte do dia, enquanto eu estou andando com essa moto de dia, eu consigo visualizar o painel sem maiores problemas. E o que é mais curioso é que quando bate o sol no painel, parece que ele tem um sensor e deixa ele com um brilho maior. E aí eu consigo ver melhor quando bate um sol nesse painel. Mas quando eu estou andando em determinados momentos, onde não está batendo sol direto, às vezes tem alguma sombra, esse painel ele não ilumina muito bem, então a visibilidade fica comprometida. Isso eu estou falando aqui no cenário, considerando aí a situação andando durante o dia. À noite é tranquilo, ilumina super bem, não tem nenhuma reclamação com relação à visibilidade desse painel à noite, beleza, pessoal? Bom, galera, é isso. Esses são os pontos positivos, negativos e pontos positivos e ao mesmo tempo negativos que eu queria trazer para vocês. Para fechar o vídeo, eu gostaria de dizer que eu estou muito satisfeito com a compra dessa moto. Eu acho que as qualidades, elas são superiores, né? Colocando na balança, ela tem mais qualidade do que defeito, né? Não existe moto perfeita, toda moto vai ter algum defeito, algum probleminha. Tem um ponto que eu queria falar, que eu acabei esquecendo, antes de encerrar, é com relação a vazamento de óleo na bomba de água, que tem algumas pessoas relatando isso. Galera, sinceramente, eu não tive esse problema, graças a Deus a minha moto não está tendo problema de vazar óleo aí pela bomba de água. A única coisa que eu observei é que quando a gente coloca o dedo naquele respiro que tem ali na bomba, eu percebi que eventualmente sai um resquício ali de líquido de arrefecimento. Agora, óleo, eu não percebi nada disso até o momento, então não tive esse problema. Então, galera, assim, estou muito satisfeito, a moto é ótima. Eu, sinceramente, que acho que nessa categoria de moto 500 cilindradas, para quem quer viajar, fazer aí pequenas aventuras, pegar uma estrada de terra sem ser algo muito radical, né? É uma moto que vai andar tranquilo num terreno de terra, não vai pegar off-road pesado. Então, quem quer uma moto para esse tipo de uso, eu acho que hoje, no mercado brasileiro, é a opção mais acertada, na minha opinião. Tem a questão do custo da moto, que não é muito barata, né? Na verdade, ela é cara, sendo bem sincero, eu acho a moto muito cara. Mas, no que a gente tem disponível no mercado brasileiro, nessa categoria, eu ainda acho que é a motocicleta mais acertada para esse perfil que eu falei, quem quer viajar, pegar a estrada de terra e fazer pequenas aventuras. Beleza, galera? É isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like para fortalecer o canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito aqui no canal Motomania. E se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser fazer qualquer comentário, deixa aí embaixo, vamos trocar uma ideia, beleza? Bom, é isso. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, fui!